Olá pessoal, este é o canal Teologia Missional e hoje nós queremos falar com vocês sobre um assunto que pode em muitos círculos ser bastante polêmico e nós queremos com a abordagem de hoje desmistificar algumas coisas sobre o tema eleição. O que significa ser eleito de Deus? Como você compreende o tema da eleição na Bíblia? Você se considera um eleito de Deus? O que afinal significa a eleição conforme as Escrituras, conforme a Bíblia nos explica, nos ensina? É sobre isso que nós queremos falar, então fique com a gente. Raça eleita, geração eleita, povo eleito, nação escolhida. Essas e outras formulações, elas costumam aparecer na teologia, na Bíblia, a igreja também se posiciona sobre isso, trata desses temas, desse assunto. Tem um verso, inclusive, que é bastante conhecido, que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Ali nós lemos o seguinte: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como então nós compreendemos esta questão da eleição? Isso tem a ver com predestinação e livre-arbítrio? Significaria que Deus ele concede privilégio para alguns e para outros não? Para não fazermos um vídeo assim muito longo sobre o tema, vamos enfatizar de imediato que um dos melhores textos bíblicos para compreendermos corretamente essa questão da eleição é Gênesis 12, 1 seguintes. Por que Gênesis 12? Gênesis 12 porque o tema da eleição ele deve ser compreendido no contexto da missão e dos interesses de Deus. Em Gênesis 12, nós lemos o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão. No caso, ainda lá era Abrão, depois é que Deus vai alterar o nome acrescentando um A, então no português fica Abraão. Então disse o Senhor a Abrão: Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esses são os 3 primeiros versos, Gênesis 12, 1 a 3. O que nós temos aqui então? Deus ele está escolhendo, ou em outras palavras, ele está elegendo Abrão, que depois viria a se tornar Abraão. E, consequentemente, Deus está elegendo um povo, porque essa é a ideia, viria um povo a partir de Abraão. E a pergunta seguinte, então, ela é óbvia. Para o que Deus está elegendo Abraão e o povo de Israel? Será que Deus ele está escolhendo Abraão porque ele era mais bonitinho? Deus está escolhendo Abraão porque ele era o mais fiel, o mais crente dentre a humanidade da época? Não, pelo contrário, pois como nos é revelado no livro de Josué, Josué 24, verso 2, você pode dar uma conferida na sua Bíblia aí, se você tiver com ela, diz o seguinte ali: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. O que fica claro aqui então é que a família de onde Deus tirou Abraão era aquilo que se considerava na época pagã, adoradores de divindades estranhas, uma família que não conhecia o Deus que agora, conforme nós lemos em Gênesis 12, 1 a 3, está chamando Abraão. Pode ser que sim, que a nossa tendência seja tentar encontrar algo especial em Abraão e que faria dele esse merecedor do olhar especial de Deus. Algo que justifique o fato de Deus ter olhado para ele. Então alguém pode dizer, com certeza Abraão ele tinha algo especial. Será que ele era mais piedoso que os demais? Talvez ele orasse bastante.
Quem sabe Deus escolhe Abraão porque ele oferecia sacrifícios mais agradáveis a Deus? Bom, se todas essas possibilidades, se todas essas hipóteses, elas não são verdadeiras, nós então precisamos encontrar nesse contexto uma outra explicação. Se o mérito não está em Abraão, quem sabe nós precisemos olhar o texto e entendê-lo por uma outra perspectiva. A resposta para a eleição divina, no caso, ela precisa estar no próprio Deus. Quem sabe ajude se nós modificarmos a pergunta. Em vez de nós perguntarmos por que Deus escolheu Abraão ou o que há em Abraão de especial para Deus tê-lo escolhido, perguntemos para o que Deus escolheu Abraão. Vamos dar uma olhada de novo nos versos lá de Gênesis 12. Além disso, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Continua o texto: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Está ficando mais claro para você? Abraão é abençoado por Deus? Sim. Mas sua eleição não consiste num privilégio restrito a ele e a sua família. Há um propósito maior aqui. Abraão é abençoado para que seja ele com a sua família e a nação que viria a partir dele e sua família fossem uma bênção aos demais, às outras nações da terra. O propósito de Deus, portanto, a partir e por meio de Abraão, consiste em abençoar a todos os povos, a todas as nações, em todos os lugares. O que isso significa? Bom, primeiramente, em vez de um privilégio, é uma eleição para a missão. Implica num chamado, num mandato, numa responsabilidade diante dos povos do mundo. Imagina o seguinte: você e alguns amigos estão caminhando em meio a uma floresta e de repente todos vocês caem num grande buraco. Um buraco bem fundo, de onde é muito difícil vocês conseguirem sair. Alguns se machucam, torcem um pé, outros machucam o joelho, e vocês estão ali agora preocupados: o que será de vocês, porque poucas pessoas sabem onde vocês estavam, e será que virá ajuda? Quanto tempo vai demorar? E aí vocês decidem ajudar pelo menos um de vocês a sair. Fazem aí uma escada humana, um sobe no ombro do outro e finalmente um de vocês consegue alcançar o topo e sair do buraco. O que acontece com essa pessoa que vocês colocaram para fora? Imagina que você seja essa pessoa. Agora que você está livre, o que você faz? Sai alegre, saltitante, comemorando o fato de não estar na desgraça do buraco? Para o que você foi retirado dali? Bom, os teus amigos escolheram você para que você pudesse buscar auxílio, para que você pudesse buscar ajuda. Portanto, essa escolha ela não se dá simplesmente para privilegiar uma única pessoa, mas ela é em benefício do todo. Foi nesse sentido que Deus ele elegeu Abraão. Este é o sentido da eleição do povo de Israel. Se nós formos para o Novo Testamento, Jesus foi o eleito de Deus para trazer a salvação ao mundo. Isso significou para ele, para Jesus, sacrifício, dor, morte de cruz. Portanto, se hoje alguém disser que a igreja é o povo eleito de Deus, então pergunte-se imediatamente para o que essa igreja é eleita, para o que ela é escolhida por Deus. Certamente não é por nenhum privilégio ou mérito de nossa parte, mas tão somente pela graça e misericórdia de Deus, o Deus amoroso que deseja, por meio desta igreja, desta comunidade cristã, que a sua mensagem de amor seja proclamada aos quatro cantos do mundo. A igreja, portanto, é instrumento de Deus que ele deseja usar para servir este mundo. Parafraseando Gênesis 12, se Deus permitiu o crescimento da igreja, é para que esta igreja seja bênção. Por meio da igreja, Deus deseja abençoar o mundo inteiro. A igreja está no mundo para o serviço.
Assim, queridos, nós precisamos inverter a lógica que muitas vezes nós carregamos. Nós não somos eleitos para sermos os queridinhos e privilegiados de Deus. Ele nos ama e nos abençoa, sim. Mas o que isso significa? Significa que há uma missão, um chamado que nos compromete em testemunho e serviço ao mundo. Como diria a Bíblia na versão de Almeida, Gênesis 12, verso 2, se tu uma bênção, seja você uma bênção. Este é o seu chamado. Para isso que você hoje está no mundo. Você foi salvo, foi redimido em Cristo Jesus. Isso é, de fato, a maior de todas as bênçãos. Então, agora, seja você um canal de bênção para outras pessoas, para todas aquelas pessoas que vivem à sua volta, as pessoas com quem você se encontra. Então é isso, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro essa compreensão da eleição a partir do contexto da missão, em especial Gênesis 12:2, que é esse texto que mais claramente fala lá no Antigo Testamento do grande projeto, do grande propósito de Deus de redimir todas as coisas, de redimir toda a humanidade e toda a criação de Deus. Inscreva-se em nosso canal, curta os vídeos, você pode passear aí pelo canal e vai encontrar outros materiais, outros vídeos, e a nossa esperança é que eles possam servir de bênção para a sua edificação. Até a próxima!